Existe um objeto sagrado que milhões de católicos têm em suas casas, que colocam em lugares específicos, acreditando que estão trazendo proteção e bênção. E a imensa maioria não tem a menor ideia de que podem estar cometendo um erro gravíssimo. Podem estar não apenas bloqueando as graças que esse objeto sagrado deveria trazer, mas até mesmo atraindo confusão espiritual e perturbações para o lar. Esse objeto é a cruz, o símbolo mais sagrado do cristianismo, o instrumento da nossa redenção, o sinal do amor infinito de Cristo por nós. E hoje eu quero revelar para você algo que pouquíssimos sacerdotes ensinam, algo que se perdeu na transmissão da fé nas últimas gerações, mas que é absolutamente crucial que você saiba. Os lugares onde você nunca, jamais deve colocar uma cruz em sua casa. Os erros graves que milhões cometem por ignorância e as práticas corretas que transformam a cruz de simples decoração em fonte verdadeira de bênção e proteção. Fique até o final, porque vou revelar o lugar mais perigoso de todos para colocar uma cruz, aquele erro que pode estar causando problemas espirituais sérios em sua família, sem você nem desconfiar, e como corrigir isso imediatamente. Deixa eu começar contando algo que me marcou profundamente há alguns anos e que me fez perceber a urgência de ensinar sobre esse tema. Fui chamado para fazer uma bênção em uma casa onde a família estava passando por dificuldades terríveis, conflitos constantes entre o casal, filhos rebeldes e agressivos, problemas financeiros que pareciam não ter fim, doenças recorrentes, uma atmosfera pesada de tristeza e opressão que qualquer pessoa que entrasse naquela casa conseguia sentir imediatamente. Era uma família católica, praticante, que rezava o terço juntos, que ia à missa aos domingos, mas alguma coisa estava muito errada espiritualmente naquele lar. E, quando entrei na casa para fazer a visita pastoral, conversar com a família e entender melhor a situação antes de fazer a bênção, percebi algo que me chamou a atenção imediatamente. Havia cruzes por toda parte, dezenas delas, mas colocadas de maneiras completamente inadequadas e até desrespeitosas. Havia uma cruz grande no chão, encostada na parede do corredor, onde as pessoas passavam por cima dela constantemente. Havia outra cruz jogada em cima da geladeira, coberta de poeira e misturada com papéis e objetos comuns. No quarto do casal, havia uma cruz pendurada na parede exatamente atrás da porta, de modo que, toda vez que a porta se abria, batia na cruz. E, o mais chocante de tudo, no banheiro havia uma cruz colocada em um lugar completamente inapropriado, onde era tratada com total falta de reverência. Quando perguntei à dona da casa, uma senhora sincera chamada Maria, de aproximadamente 45 anos, porque ela tinha colocado as cruzes daquelas maneiras estranhas e desrespeitosas, ela me respondeu algo que ouço frequentemente. Padre Zezinho, uma amiga minha, que frequenta um grupo de oração, me disse que, quanto mais cruzes eu colocasse pela casa, mais protegida eu estaria. Ela me deu uma lista de onde colocar cruzes em cada cômodo para fechar todas as entradas para o mal. Eu só estava seguindo os conselhos dela. Naquele momento, meu coração se apertou, porque eu vi aquela mulher boa e sincera, alguém que amava verdadeiramente a Deus, que queria proteger sua família, mas que havia caído em superstição e em práticas que, longe de trazer proteção, estavam, na verdade, desrespeitando o símbolo mais sagrado da nossa fé. A cruz não é um amuleto mágico que funciona por quantidade ou por estar em lugares específicos. A cruz é o sinal do sacrifício de Cristo. É o trono da misericórdia, é o altar do amor divino. E, quando você a trata com desrespeito, mesmo que sem intenção, quando você a coloca em lugares inadequados, você não está atraindo bênção. Está cometendo uma forma de sacrilégio que pode ter consequências espirituais sérias. Conversei longamente com aquela família, expliquei os erros que estavam cometendo e ensinei como tratar a cruz com a reverência que ela merece. Corrigimos a colocação de todas as cruzes na casa, deixando apenas algumas em lugares apropriados e dignos. Fizemos uma bênção solene da casa. Gradualmente, nas semanas e meses seguintes, a paz começou a voltar àquele lar. Os conflitos diminuíram. As dificuldades começaram a se resolver. A atmosfera pesada se dissipou. E a família compreendeu uma lição essencial. Não é a quantidade de cruzes que você tem em casa que importa, mas como você as trata, onde você as coloca e qual é a atitude do seu coração em relação a elas. Então, deixa eu te explicar, com todo cuidado e clareza, os lugares onde você nunca deve colocar uma cruz em sua casa. E por quê?
Depois, vou te ensinar os lugares apropriados e como tratar a cruz com a reverência que ela merece. O primeiro lugar onde você nunca, jamais deve colocar uma cruz é no chão ou próximo ao chão, onde pode ser pesada ou onde as pessoas passam por cima dela. Parece óbvio, mas você ficaria chocado com quantas casas têm cruzes encostadas no chão ou penduradas tão baixo na parede que as pessoas quase encostam nelas com os pés. Há pessoas que colocam cruzes debaixo de tapetes ou no chão de corredores, achando que isso vai fechar a entrada da casa contra o mal. Isso é uma profanação grave. A cruz representa o próprio Cristo crucificado. Quando você coloca uma cruz no chão, está simbolicamente pisoteando Cristo. Está tratando o instrumento da nossa salvação como se fosse um capacho comum. E isso, mesmo sem essa intenção, é extremamente ofensivo do ponto de vista espiritual. Lembra da passagem bíblica em que Deus diz que não devemos fazer imagens para pesá-las? O mesmo princípio se aplica aqui com ainda mais força, porque a cruz não é apenas uma imagem qualquer, é o símbolo central da nossa fé. São Paulo, apóstolo, diz na carta aos Filipenses que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. Se devemos nos ajoelhar diante do nome de Jesus, quanto mais diante da cruz, onde ele derramou seu sangue por nós. A cruz merece ser colocada em lugar elevado de honra, onde nossos olhos se elevam para vê-la, não embaixo, onde nossos pés pisam. Então, examine sua casa hoje mesmo. Se você tem alguma cruz no chão ou muito próxima ao chão, remova-a imediatamente e coloque-a em um lugar digno e elevado. A cruz deve estar sempre acima do nível dos olhos, quando possível, ou, pelo menos, na altura dos olhos. Nunca embaixo, nunca onde possa ser pesada ou desrespeitada, mesmo que acidentalmente. O segundo lugar completamente inadequado para colocar uma cruz é no banheiro, especialmente próximo ao vaso sanitário ou ao chuveiro. Eu sei que algumas pessoas fazem isso com boa intenção, querendo ter a presença de Cristo em todos os ambientes da casa, mas o banheiro é um lugar de necessidades corporais e de limpeza física. Não é apropriado para objetos de devoção religiosa. É uma questão de respeito básico e de senso comum espiritual. Pense comigo, você convidaria Jesus, fisicamente, para entrar no banheiro com você enquanto usa o vaso sanitário? Claro que não. Seria completamente inapropriado e desrespeitoso. Então, por que você colocaria a cruz, que o representa, nesse ambiente? A cruz não deve estar em lugares associados com sujeira, dejetos corporais ou nudez exposta. Esses são aspectos necessários da vida humana, mas são privados e íntimos, e não devem ser misturados com o sagrado. Há uma razão pela qual a tradição da Igreja sempre manteve clara a distinção entre o sagrado e o profano, entre o santo e o comum. Não que o corpo seja mau. Obviamente, não é Deus nos criou com corpo. Mas há coisas apropriadas em alguns contextos e inapropriadas em outros, e o banheiro não é lugar para cruzes, textos, bíblias ou qualquer outro objeto sagrado de devoção. Se você tem uma cruz no banheiro, remova-a hoje mesmo e coloque-a em lugar apropriado. Pode ser no quarto, na sala ou no corredor, mas não no banheiro. Esse é um limite claro que devemos respeitar por reverência ao sagrado. O terceiro lugar inadequado para a cruz é quando ela fica misturada com objetos mundanos, profanos ou até imorais. Vejo isso com frequência perturbadora. Cruzes colocadas em prateleiras junto com todo tipo de objeto aleatório, livros seculares, revistas, quinquilharias decorativas ou, pior ainda, próximas a objetos que representam valores contrários ao Evangelho, imagens sensuais, objetos relacionados a superstições, símbolos de outras religiões ou práticas esotéricas. A cruz é um objeto sagrado, consagrado. Ela não deve ser tratada como mero enfeite decorativo, misturado com qualquer coisa. Ela merece um lugar próprio, separado, onde fique clara sua natureza especial e sagrada. Quando você mistura a cruz com objetos comuns, está desacralizando-a, retirando dela o caráter especial que deve ter. O livro do Êxodo ensina que, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele disse: "Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa." Deus estava ensinando a necessidade de reconhecer e respeitar o sagrado, de tratá-lo de modo diferente do comum. E nós precisamos aplicar esse mesmo princípio em nossas casas com os objetos sagrados, especialmente com a cruz. Então,
Se você tem cruzes misturadas com todo tipo de objeto mundano em prateleiras, gavetas ou mesas, separe-as. Dê a elas um lugar próprio, limpo e digno. Pode ser uma mesinha especial apenas para objetos religiosos. Pode ser uma parede onde haja somente a cruz, e talvez uma imagem de Nossa Senhora. Mas não misture o sagrado com o mundano indiscriminadamente. O quarto lugar completamente inadequado é atrás de portas, ou em lugares onde a cruz é constantemente batida, empurrada ou escondida quando a porta abre. Vi isso em casas que visitei e vejo em muitas outras. Pessoas penduram cruzes exatamente atrás de portas, de modo que, toda vez que a porta se abre, bate na cruz ou a esconde completamente da vista. Pense no simbolismo disso. Você está literalmente batendo na cruz repetidamente, todos os dias. Está escondendo Cristo sempre que abre a porta. Mesmo que não seja sua intenção, o ato físico de bater repetidamente em uma cruz ou de escondê-la constantemente é uma forma de desrespeito. A cruz deve estar em lugar visível e estável, onde não seja perturbada constantemente por atividades cotidianas. A cruz é para ser vista, contemplada, e para nos lembrar do sacrifício de Cristo. Como ela pode cumprir esse propósito se está sempre escondida atrás de uma porta? Como pode nos inspirar a oração e a gratidão, se está em um lugar onde constantemente batemos nela, muitas vezes sem perceber? Então, examine as portas da sua casa. Se há cruzes atrás delas, remova-as e coloque-as em lugares visíveis nas paredes, onde possam ser vistas e veneradas apropriadamente, não escondidas e batidas constantemente. O quinto lugar inadequado para colocar a cruz é na cozinha, especialmente próximo ao fogão, à pia ou a lugares onde há gordura, fumaça ou sujeira constante. A cozinha é um lugar de trabalho doméstico importante e honrado. Não há nada de errado com ela. Mas não é um lugar apropriado para a cruz pelos mesmos motivos práticos e simbólicos. Na cozinha, há gordura que se espalha quando você cozinha. Há vapor e sujeira que se acumulam naturalmente. E, quando você coloca uma cruz nesses ambientes, ela rapidamente fica suja, engordurada e manchada. Assim, você permite que o símbolo mais sagrado da nossa fé fique coberto de sujeira. Isso não é reverência, é descuido e pode se aproximar do desrespeito. Além disso, a cozinha é um lugar de muito movimento, de atividade constante, de conversas cotidianas enquanto se prepara a comida. Não é um ambiente propício para a contemplação silenciosa da cruz, para a oração e para o recolhimento espiritual que sua presença deveria inspirar. A cruz deve estar em lugares da casa onde haja possibilidade de pausa contemplativa, oração e silêncio reverente. O quarto, a sala de estar, quando não há televisão ligada, um canto de oração, se você tiver. Mas não a cozinha, onde tudo é movimento, barulho, atividade prática e sujeira inevitável. O sexto lugar inadequado, e este é muito sério, é em altares sincréticos, onde a cruz está misturada com objetos de outras religiões, práticas esotéricas ou superstições. Infelizmente, vejo isso com frequência. Isso não é apenas inadequado, é gravemente pecaminoso. É o que chamamos de sincretismo religioso, condenado claramente pela Igreja e pela própria Bíblia. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando você mistura a cruz de Cristo com símbolos de outras religiões ou práticas espirituais contraditórias, está violando esse mandamento. Está tratando Cristo como se fosse apenas mais uma opção espiritual entre muitas, e não o único Salvador, o único caminho para Deus. São Paulo foi muito claro sobre isso na segunda carta aos Coríntios: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Belial? Não pode haver mistura entre a fé católica e práticas de outras religiões ou esoterismos. São incompatíveis. Então, se você tem a cruz misturada com objetos de outras práticas espirituais, você precisa escolher hoje. Ou você é católico de verdade, então, mantenha apenas objetos católicos no seu altar ou espaço de oração, ou você está praticando sincretismo, que é uma forma de apostasia e idolatria. Não há meio termo possível aqui. A cruz de Cristo não divide espaço com outros deuses, com outros poderes espirituais, com outras práticas religiosas. Ela deve reinar sozinha, suprema, única.
O sétimo lugar inadequado é em quartos de casal, posicionada de forma que observe a intimidade conjugal. Algumas pessoas penduram cruzes grandes exatamente em frente à cama do casal, e isso cria uma situação espiritualmente e psicologicamente inadequada. A intimidade conjugal é santa e abençoada por Deus dentro do casamento. Não há nada de sujo ou pecaminoso nela, mas é privada, íntima, e não deve ser observada, simbolicamente, pela cruz de Cristo. Não é que Cristo não esteja presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive na intimidade conjugal legítima. Mas há uma diferença entre sua presença espiritual e invisível, que está em toda parte, e ter seu símbolo visível posicionado de modo que pareça estar assistindo ao ato conjugal. Isso pode criar constrangimento desnecessário, culpa inadequada e confusão sobre a santidade do matrimônio. A solução é simples. Se você quer ter uma cruz no quarto do casal, e isso é bom e apropriado, coloque-a na parede lateral ou acima da cabeceira da cama, não em frente à cama, onde pareça observar diretamente a intimidade. Essa é uma questão de sensibilidade pastoral e de compreensão sadia da sexualidade conjugal como dom de Deus, que é sagrado, mas também privado. O oitavo lugar inadequado é em locais de negócios onde a cruz é usada mais como marketing religioso do que como verdadeira expressão de fé. Vejo estabelecimentos comerciais que colocam cruzes enormes e chamativas mais para atrair clientes católicos do que por devoção real. Isso é usar o sagrado para fins comerciais, é transformar a cruz em instrumento de lucro. E Jesus foi muito claro sobre o que pensa disso, quando expulsou os vendilhões do templo. Não que seja errado ter uma cruz em local de trabalho ou negócio. Pode ser apropriado e até bom ter uma cruz pequena e discreta, que expresse sua fé pessoal. Mas, quando a cruz é usada como estratégia de marketing, como forma de manipular sentimentos religiosos das pessoas para benefício comercial, isso é profanação e pecado grave. Examine sua consciência honestamente. Se você tem uma cruz em seu negócio, pergunte-se: ela está ali porque você realmente quer honrar a Cristo e testemunhar sua fé, ou está ali porque você acha que vai atrair mais clientes católicos? A motivação importa muito diante de Deus. Agora, deixe eu ensinar os lugares apropriados para colocar a cruz e como tratá-la com a reverência que merece. O melhor lugar para a cruz principal da casa é na sala de estar, em uma parede de destaque, acima do nível dos olhos, onde toda a família e os visitantes possam vê-la facilmente. Ela deve ser a primeira coisa que chama a atenção quando as pessoas entram na sala. Isso proclama que aquela é uma casa cristã, que Cristo reina naquele lar. Nos quartos, especialmente nos dos filhos, uma cruz acima da cabeceira da cama é muito apropriada. Ela protege o sono, lembra a presença protetora de Cristo, e é a última coisa que vemos antes de dormir e a primeira ao acordar. Se você tem um cantinho de oração em casa, e todo católico deveria ter um, a cruz deve ser o elemento central desse espaço sagrado. Ela pode estar acompanhada de imagens de Nossa Senhora e dos santos, de velas, da sua Bíblia e do terço. Mas a cruz deve ocupar a posição de maior destaque. E algo muito importante, a cruz deve sempre estar limpa e em bom estado de conservação. Se estiver quebrada, conserte-a com reverência. Se estiver muito danificada para consertar, não a jogue no lixo comum. Leve-a para sua paróquia, onde poderá ser descartada de forma apropriada, talvez enterrada em terra benta ou queimada reverentemente, e as cinzas, então, enterradas. Quando você passar em frente a uma cruz na sua casa, faça um gesto de reverência. Pode ser simplesmente o sinal da cruz, um breve inclinar de cabeça, ou uma jaculatória rápida, como: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe a cruz se tornar tão familiar que você nem note mais. Mantenha sempre viva a consciência de que esse símbolo representa o maior ato de amor da história humana. Ensine seus filhos, desde pequenos, a respeitar e venerar a cruz. Explique a eles o que ela significa, porque é tão importante e como devemos tratá-la. Não permita que brinquem com cruzes ou que as tratem como brinquedos comuns. Forme neles, desde cedo, a reverência pelo sagrado. A cruz abençoada por um sacerdote tem um poder sacramental especial. É um objeto que participa da graça de Deus de maneira única. Mas esse poder não funciona magicamente, independente da nossa fé e do nosso respeito.
Ele atua quando tratamos a cruz com reverência, quando a veneramos com fé viva e quando vivemos de acordo com o que ela representa. Amor sacrificial, entrega total a Deus e seguimento de Cristo, mesmo quando é difícil e custoso. Então, examine sua casa hoje mesmo. Veja onde estão suas cruzes. Estão em lugares dignos e apropriados? Estão limpas e bem cuidadas? Estão sendo tratadas com a reverência que merecem? Se não, corrija imediatamente. Remova cruzes de lugares inadequados. Coloque-as em lugares dignos, limpe-as, cuide delas e renove sua devoção à cruz de Cristo. E se esta mensagem abriu seus olhos para erros que você estava cometendo sem saber, e você percebeu que precisa mudar a forma como trata a cruz em sua casa, eu peço que você haja hoje mesmo. E eu deixo você com esta verdade final: a cruz não é um mero símbolo decorativo. É o trono da misericórdia. É o altar do sacrifício divino. É a ponte entre céu e terra. Quando você tem uma cruz em sua casa e a trata com a devida reverência, você está trazendo a presença de Cristo de maneira especial para o seu lar. Mas, quando você a trata com desrespeito, mesmo que sem intenção, você está afastando essas graças. Então, cuide bem das cruzes em sua casa. Coloque-as em lugares dignos, venere-as com fé e viva o que elas representam, amor sacrificial, seguindo os passos de Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, abençoe você e sua família abundantemente. Amém.